Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos e minhas amigas, mais uma vez eu estou aqui para lhes trazer algo muito importante que é a palavra do Senhor. E que neste momento vamos ler alguns versículos da palavra de Deus que está escrito ali na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 33 e 34, que se diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam as bocas dos leões. Verso 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fúria os exércitos dos estranhos. Meus amigos e minhas amigas, ainda tem mais 2 versículos que está escrito ali no livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 1 e no versículo 2. O versículo 1 diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu exército sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. No versículo 2, não clamarás, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Meus amigos e minhas amigas, porque todos nós temos problemas, enfrentamos desafios. Naqueles dias, as travessias dos rios, quando não existiam pontes, tinham que enfrentar as correntezas das águas. Tinham que ter o seu recurso próprio. Eram tão ilimitado que significava a possibilidade até de morte por afogamento. O perigo do fogo para nós ainda é o mesmo. Deus não fala sobre a possibilidade de termos problemas, mas ela toca no assunto como sendo uma certeza. Um fato, ele diz: quando vocês passarem pelo fogo, quando vocês passarem pelo fogo, não se queimarão e nem se você passar, não queimará. Porque diz aqui, os quais venceram reinos, praticaram justiça, é o que temos que fazer. Praticar a justiça, veja quantas pessoas praticam injustiça e ficam assim de qualquer forma. Eles pensam que isso vai ficar barato, mas Deus está observando tudo. Deus não prega os seus olhos um minuto igual nós
Trabalhamos durante o dia e durante a noite nós pregamos os olhos, não vemos nem as noites passarem. Mas Deus é diferente. Deus, até quando você está dormindo, Ele está te observando. Por isso Ele diz, fecharam as bocas dos leões, alcançaram as promessas de Deus e fecharam as bocas dos leões. Nós temos que seguir estes mesmos passos daqueles homens que foram fiéis ao seu Deus, que foram fiéis ao Senhor, e que muitos deles deram a sua vida para que fortalecerem na presença de Deus. Eles não importavam o que iriam acontecer com eles, porque todos nós temos problemas, mas nós devemos buscar primeiro o reino dos céus. Nós devemos buscar a Deus, porque só Ele pode resolver os nossos problemas. Nós não temos condições de vencer as lutas sozinho. Nós temos que ter a ajuda de Deus, porque se eu colocar a minha família em uma luta, certamente nós todos vamos perecer. Mas se eu entregar as minhas lutas nas mãos de Deus, Ele resolverá todos os meus problemas. Mas eu também tenho que ser os quais pela fé venceram reinos. Mas tem que ser pela fé, não é pela força, não é pelo fio da espada. Não é. Não é eu maltratar o meu amigo, a minha amiga, o meu irmão, a minha irmã. Não é assim que eu vou vencer os reinos. Se eu for colocar os da minha família para me ajudar a eu vencer os reinos, nós todos vamos perder. Nós não vamos ganhar espaço, porque nós não temos força, mas pela fé, os quais venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas. Tudo isso tem que ser pela fé, porque pelo esforço, pela espada, nós não vencemos nada, nós só vamos perder. Porque, principalmente nos dias de hoje, se eu tirar a vida de alguém, certamente eu vou pagar atrás de grades, sendo preso, viver ali no meio daqueles homens que não querem nem saber de Deus, onde vamos ouvir só aquelas coisas tristes, aquelas coisas ruins. Mas se nós usarmos a nossa fé, vamos vencer os reinos. Se praticarmos a justiça, vamos alcançar a promessa. E pela fé fecharam a boca dos leões, porque se nós formos lutar contra os leões, certamente eles são mais destemidos do que nós. Ele vai nos devorar. Mas pela fé, igual Daniel foi jogado a covas dos leões, e lá o Senhor enviou seus anjos para que fechassem a boca dos leões e não devorasse o teu servo, o teu filho, aquele que era obediente pela fé e fazia e agradava a Deus de todas as formas. Ele não fazia Deus ficar triste com ele.
Mas se nós fizermos Deus ficarem triste conosco, certamente nós vamos perecer a iniquidade que estamos praticando também. Porque Deus, Ele não dorme. Ele está nos vigiando a todos os instantes, para onde nós passaremos, aonde nós caminharemos, onde nós punhamos os nossos pés. Meus amigos e minhas amigas, vamos crer no Deus maravilhoso, mas Ele nos ensina a comportar na hora que os problemas chegam e os desafios aparecem. Ele nos faz retornarmos, Ele nos faz desviarmos daqueles problemas que vai nos causar prejuízo. E aparecem, basta não temer quando vencemos o medo e permanecemos numa condições interior de paz. Nós temos que perder o medo. Nós temos que temer a Deus, porque diz basta não temer os problemas, mas temos que temer a Deus. Quando vencemos o medo, nós permanecemos numa condições interior de paz. A presença e o poder de Deus se manifestarão a nosso favor. É por isso que não devemos temer a magnitude, porque Deus vai resolver todos esses problemas para nós. Note que Deus fez uma promessa de não sermos destruídos pelos problemas. O fogo não nos consumirá e as águas não nos afogariam, porque nós tememos a Deus, porque nós cremos em Deus. Igual diz que aqui que naquele tempo não existia ponte sobre os rios. Os recursos eram tão ilimitados e significava possibilidade até de morte. Mas eles não temiam, mas eles criam em Deus e atravessavam todos aqueles rios. Deus sempre cuidou daquilo que é seu. Deus não te deserta em lugar deserto, mas Ele sempre vai estar contigo. Ele sempre vai estar com você na hora que você mais precisa. Meus amigos e minhas amigas, mas precisamos aprender a não nos deixar ser afetado por estes males, por esses medos, por essas descrenças. Nós temos que crer em Deus. E ao tomarmos esta decisão e não turbar o nosso coração, veremos que a paz de Deus vai se manifestar em nós. Mas precisamos aprender a não nos deixar ser afetado pelo medo. Quando lemos acerca de Paulo e Silas na prisão,
louvando a Deus mesmo depois de terem sido açoitados. Temos um exemplo prático de alguém que aprendeu a viver acima da circunstância, porque eles criam no Deus Todo-Poderoso. Eles criam em Jesus Cristo, porque Paulo era fiel, não só quando ele recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor, mas quando ele era um soldado romano, ele era fiel às suas leis. E quem mandava ele, e quando a lei mandava ele executar alguém, ele não tinha medo, ele não tinha cisma. Ele fazia, ele cumpria a justiça, ele cumpria as leis. E nós temos que ser desta maneira, não cumprindo a lei contra vidas, contra as pessoas mais humildes, mas nós devemos cumprir a lei para que nós possamos ser, fiel à justiça e ter o aval de Deus e ter aquilo que nós sempre esperamos, ter a vitória. Quando lemos acerca de Jesus dormindo naquele barco na hora da tempestade, enquanto seus discípulos estavam apavorados, temos um contraste claro de que é manter a paz interior do que não. É necessário nós manter a paz interior para não nos desesperar. Mas temos que ter a fé, temos que ter a confiança que existe um Deus que vai nos livrar de todas estas condenações do diabo, porque o exército de Deus é mais poderoso do que os exércitos do inimigo. Muitas vezes nós ficamos medrosos em lutar contra o inimigo, porque o inimigo vem para nos devorar sem dó. Mas Deus tem a paz para nos consolar. Sempre que a fé opera, vai levar a um descanso interior. Sempre que a fé opera, vai nos levar a um descanso interior, que é a certeza do agir de Deus, a ponto de não mais nos preocupar com a adversidade. Meus amigos e minhas amigas, eu gostaria muito de sempre poder falar para vocês todos os dias do amor de Deus. Mas às vezes não tenho esta possibilidade. Mas todas as vezes que eu tenho essa oportunidade, eu estou aqui trazendo até você a palavra de amor, que é a palavra de Deus. E que Deus abençoe a sua rica e santa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.